Eu sou o pastor Walter Júnior da comunidade luterana Paz aqui de Vila Velha e é um prazer tê-los conosco neste momento. Nós seguimos a nossa série aqui estudando o século XVI, um tempo de mudança. E hoje, em especial, a gente quer ver quais foram as consequências da reforma, o que aconteceu logo após a reforma, quais coisas mudaram tanto lá na Alemanha quanto no mundo à volta da Alemanha e ver o que a gente aprende, o que foi de bom e qual reflexo que isso teve na nossa vida ainda hoje. Então, meus queridos, não saiam daí e vai começar mais um estudo, o século XVI, um tempo de mudança. A gente já vem estudando já por 2 semanas e agora estamos entrando na 3ª semana estudando o século XVI. Quais foram os bastidores da reforma? Na semana passada a gente viu a infância de Martim Lutero, os seus estudos, a influência que a família teve, a influência da religiosidade na vida dele, até ele se tornar monge. E eu deixei lá nos comentários da semana passada um pequeno estudo, uma pequena cronologia sobre a reforma. E dia 31 a gente também vai ter o nosso culto especial da reforma na nossa comunidade aqui, onde a gente vai trabalhar vários temas que foram e que aconteceram na reforma protestante. E hoje, em especial, a gente quer ver as principais consequências da reforma protestante para o mundo. E hoje eu vou fazer de uma forma diferente. Sempre eu começo por tópicos e hoje eu quero usar minha colinha aqui e eu vou usar essa minha cola e eu vou explicar essas coisas que aconteceram. Eu fiz uma coletânea de coisas que aconteceram ou consequências pós-reforma e que transformaram o mundo. E essas coisas, o que elas trouxeram de bom para a nossa vida e também de bom para a vida daquela época. Então eu vou usar minha colinha aqui hoje e depois também vou deixar lá nos comentários para quem quiser ter essa colinha aqui para ter em casa e compartilhar com os amigos sobre as consequências, as principais consequências da reforma. A primeira delas, e a gente sabe muito bem, é que ela mostrou para as pessoas um Deus diferente do que elas estavam acostumadas. Por que isso, pastor? Que Deus as pessoas conheciam na época? Na época elas conheciam um Deus justo, um Deus que julgava, um Deus que cobrava, um Deus, dá para se dizer assim, até impetuoso, que não perdoava, né, que castigava. Esse era o Deus que a igreja ensinava na época. E não necessário era o Deus que Lutero encontrou na palavra de Deus. Então, qual foi a primeira consequência da reforma protestante? É trazer de novo para a vida das pessoas um Deus amoroso. Um Deus que não oprime, que não escraviza, mas pelo contrário, um Deus que perdoa e um Deus que liberta. E por que isso é importante? Porque muda todo o cenário da igreja. Muda tudo o que a gente ensina, muda toda a maneira como a gente vive dentro da igreja. Se o nosso Deus fosse um Deus que julgasse, um Deus que oprimisse, um Deus que castigasse, que escravizasse
a nossa atitude dentro da igreja seria completamente outra. Mas não, o nosso Deus é um Deus perdoador, é um Deus que liberta, é um Deus que ama. Então a primeira coisa que a Reforma Protestante trouxe à luz para as pessoas mostrou para elas um Deus amoroso, mostrou para elas um Jesus amoroso, mostrou para elas o perdão dos pecados, sem eu precisar fazer nada, sem eu precisar dar nada em troca. Então a primeira consequência da reforma que trouxe para nós é ter esse Jesus que eu tenho, esse Jesus que você tem hoje em dia, um Jesus amoroso, um Jesus querido, um Jesus que está do nosso lado nós todos os dias, um Jesus amigo, né? um companheiro para todas as horas. Então essa foi a primeira consequência da reforma. A segunda coisa, a diminuição da influência do poder da igreja na Europa, ou dá para se dizer assim, até nos próprios principados. Por que isso? A igreja tinha muito poder nos governos, influenciava inclusive a decidir quais príncipes colocar, quem ficava no poder, ajudava a criar algumas leis. Então o que a reforma trouxe? Ela tirou esse poder, ela mostrou de novo para a igreja qual é o foco da igreja. A igreja tinha perdido o foco. A igreja não estava mais focada em ensinar o evangelho para as pessoas, mas estava focada em coisas que são terrenais. E eu não estou dizendo aqui que a gente não é para se envolver com essas coisas terrenais, mas o nosso foco não deve ser nunca as coisas terrenais, mas sim as coisas celestiais. Quando a gente fala de igreja, claro que a gente precisa trabalhar administração dentro da igreja, a gente precisa trabalhar finanças, a gente precisa planejar, né, o futuro da igreja, fazer um plano estratégico. Todas essas coisas são importantes, mas o nosso foco primordial é sempre levar a palavra de Deus ao coração das pessoas. Outra coisa de consequência da reforma protestante a gente vai ver na semana que vem. A semana que vem a gente vai ter um convidado especial aqui conversando com vocês. Surgiram outras igrejas cristãs, como por exemplo igrejas anglicanas, igrejas calvinistas, além da própria igreja luterana. Então, o episódio da semana que vem a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre essas outras correntes teológicas, essas outras igrejas que nasceram depois da reforma protestante. Até todas as outras que nós temos hoje em dia, que são chamadas de igrejas cristãs. Outra coisa, o fortalecimento dos princípios sociais e econômicos. E isso é interessante, por quê? Porque por termos essa liberdade em Cristo Jesus, uma das coisas que a reforma influenciou bastante foi os princípios sociais. O que isso tem de consequência da reforma? Porque a partir de tu ter um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que ajuda, a ação social começou a ser mais divulgada, né, em todo o reino. A ajuda ao próximo, não a opressão ao próximo, mas a ajuda ao próximo. Eu prospero, tu também prospera. Então, isso influenciou por muitos e muitos anos muitos países que foram colonizados por países que eram protestantes. Economicamente eles prosperaram mais. Por quê? Porque existe a influência, né, do protestantismo a partir, né, do capitalismo, que já era algo que estava crescendo na época da reforma também. Surgiu também dentro da igreja uma reação chamada-se Contra-Reforma, um movimento de reforma da reforma protestante. Nesse contexto, a reação foi a Inquisição. Né? A Inquisição voltou a ser algo em voga na igreja e começou a mostrar para as pessoas ou tentar mostrar para as pessoas que os protestantes estão errados, isso aí não estava dando certo. Então eles estabeleceram de novo a Companhia de Jesus, né? A igreja estabeleceu isso para caçar os protestantes ou para exterminar os protestantes do meio,
né, aonde eles estavam. E alguns desses conflitos sociais criados não só pela igreja, mas também através, né, do que aconteceu na Reforma, foram estimulados e tiveram como patrocinadores alguns monarcas europeus que eram a favores, né, ou contrários ao protestantismo e a favor, né, da igreja continuar tendo poder. Em 1572 aconteceu algo interessante na França. Mais de 30 mil protestantes foram assassinados na noite conhecida como o Massacre da Noite de São Bartolomeu. E isso foi algo bem assustador, né, para todos os que estavam envolvidos com toda a reforma, né, apesar de já ter acontecido anos depois, né, a reforma começou em 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero pregou na porta de Wittenberg as 95 teses. Isso já aconteceu, né, no ano 72, então a reforma começou em 17 e no ano 72, anos depois, aconteceu esse massacre. Então essa perseguição e essa tentativa de frear, né, o protestantismo para que não se alastrasse ou não se espalhasse ou que as pessoas não continuassem com isso, vários massacres foram feitos, várias pessoas morreram tentando defender. Lembra quando nós estudamos os episódios dos discípulos de Jesus, né? No início, para os discípulos foi difícil. Né? Muitos discípulos, quase todos a não ser um, foram assassinados por levar o evangelho adiante. E isso aconteceu vez tras vez, né, na igreja. Depois, no protestantismo também, depois da reforma, muitos tentando mostrar de novo a luz do evangelho para as pessoas foram assassinados por levar esse evangelho adiante. Então essa martirização das pessoas que queriam levar o evangelho, isso continuou por muitos e muitos anos. Uma das coisas legais e que eu gosto bastante de consequência da reforma protestante foi a tradução da Bíblia para outros idiomas. Lutero começou, né, a tradução da Bíblia, né, do grego para o alemão, né, traduziu primeiro o Novo Testamento, depois a Bíblia completa, e a Bíblia também foi, além do alemão, ela também foi traduzida depois para o francês, né, e vários, né, dos tradutores bíblicos são protestantes. Se a gente vai ver na Sociedade Bíblica do Brasil hoje, muitos são luteranos, né, dos tradutores da Bíblia, né, ou pessoas que ajudam nesse trabalho de tradução da Bíblia. Por quê? Porque se enfoca muito a importância de estudar a Palavra de Deus. Qualquer pastor da igreja luterana que tem que estudar no seminário tem que estudar os idiomas originais, grego, hebraico, né? Para quê? Não é só para dizer que a gente sabe grego e hebraico, não, é para realmente colocar aquilo que o texto realmente quer dizer. Não é a minha opinião, mas é a opinião do texto, o que o texto quer dizer. Então, uma das consequências da reforma foi a tradução da Bíblia em outros idiomas, né? Idiomas que a população podia ler. Na época, a Bíblia só estava traduzida para o latim, né? E tinha a tradução do Antigo Testamento para o Novo Testamento, para o grego. Então, tinha toda a Bíblia em grego, tinha a Bíblia do Antigo Testamento em hebraico, toda a Bíblia em grego, né, e latim. Então, começou-se a trazer para a língua do povo a palavra de Deus. E aí o povo conseguia ler, né? As pessoas conseguiam entender o que estava acontecendo ali. Outra consequência da reforma, uma consequência não tão legal, foi o surgimento de movimentos sociais. E esses movimentos sociais tinham influência política, aproveitando né, a corrente da reforma protestante. A igreja tinha perdido o seu poder, os governos estavam meio, né, instáveis, surgiram sistemas ou tentando implantar sistemas sociais de economia mais justos, que quer dizer os mais pobres poder ganhar mais. Entre esses nós podemos citar uma guerra que aconteceu, a chamada Guerra dos Camponeses, né, que estourou na Alemanha por ano de 1525. Esse movimento pretendia abolir as obrigações dos servos e a propriedade privada, criando um sistema agrário igualitário.
foi severamente reprimido, que quer dizer muitas pessoas morreram. Era na época de Lutero. Lutero escreveu várias coisas contra, né, o que eles estavam fazendo. Ele até disse que as pessoas tinham entendido mal o principal motivo da Reforma Protestante. Porque alguns tinham entendido que ele está se voltando contra o poder, ele está se voltando contra a economia, ele está se aliando ao povo. Não, e Lutero era aliado à palavra de Deus. O intuito da Reforma Protestante era focar de novo na palavra de Deus. E a Reforma Protestante não teve só influência, né, na língua alemã, mas também teve influências na música, na arte, deu impulsos importantes no sistema educacional. A educação, que já era na Europa algo importante, depois da Reforma deu como se fosse um salto, né, importantíssimo. Só para vocês terem ideia, universidades famosas, tipo Harvard, né, ela tinha todo um background luterano. Então, as universidades mais famosas do mundo, todas elas tinham, né, background da Reforma Protestante. E isso é super legal. Por quê? Porque mostra a influência que a Reforma Protestante teve, inclusive, né, em todo o sistema educacional. Nós aqui no Brasil, né, nós temos a UBRA, a maior universidade luterana do mundo. Então, são coisas que são importantes e relevantes e coisas que são consequências, né? Somos consequência ainda da Reforma Protestante. A gente mesmo aqui em Vila Velha, na nossa comunidade, temos uma escola e damos um valor importantíssimo à educação, não só a educação secular, né, mas também a educação na palavra de Deus. Os nossos filhos na igreja têm escola dominical, depois tem grupo de instrução, depois tem grupo de jovens. Então existe todo um sistema na nossa igreja que ajuda as pessoas a se educarem também na palavra de Deus. A invenção da tipografia, que já era algo que aconteceu e foi bem nessa época, e isso ajudou, né, a Lutero e a Reforma ganhar uma importância e uma atenção em toda a Europa, porque os escritos eram compartilhados com mais facilidade. Imagine vocês hoje em dia, né, com a internet, a gente escreve uma coisa, já põe na nuvem e já é compartilhado 2, 3, 10, 15, 1 milhão de visualizações em questões de minutos ou até dias. Na época não era assim, na época se imprimia um livro, mas a tipografia ajudou bastante. Por quê? Porque a multiplicação começou a ser mais rápida e as pessoas terem mais acesso também. Para os luteranos, a reforma também levou mudanças importantes em diversos aspectos da sociedade, além da religião, óbvio, né, do foco religioso, da importância que é para dar a palavra de Deus e não à pessoa, né? Antes a igreja se focava na pessoa, né, aqueles que comandavam, aqueles que eram os pastores, os bispos, os diáconos, aquelas pessoas tinham o poder porque eles conseguiam. E depois, né, com a Reforma Protestante, a gente compartilhou, né, foi compartilhado a palavra de Deus com todas as pessoas tinham esse acesso à palavra de Deus. Então isso é outra consequência legal da Reforma Protestante. Na visão econômica, a Reforma produziu pessoas diferentes, né? E isso é algo que chama atenção. Já falei para vocês, né? Aqueles que gostam bastante de história, principalmente a história das colonizações. Se vocês olharem as colonizações feitas por países que eram de cunho protestante, tinha uma peculiaridade diferente, tinha uma pitadinha diferente, e é o que ele diz aqui. Modificar até o conceito de vocação e ampliando para qualquer outra área da vida sacerdotal. Então a vocação não era só na igreja. Eu sou vocacionado para ser pai, eu sou vocacionado para ser professor, eu sou vocacionado para ser médico. A vocação que Deus nos dá não é só na palavra de Deus, não é só no meu trabalho na igreja. Eu não sou só vocacionado se eu trabalho na igreja. Eu sou vocacionado, o sacerdote universal em todos os lugares. Eu sou, né, a gente já comentou isso em outros estudos aqui, a gente sabe muito bem disso. Uma das
consequências da reforma, mostrar para as pessoas que eu posso ser, né? Que eu posso levar a palavra de Deus adiante, que Deus me chamou a mim, me chamou a você, para levarmos a palavra de Deus adiante. Um dos reformadores, logo depois, né, da época da reforma protestante, Calvino, ele expandiu, né, esse conceito do sacerdócio universal para mais e mais pessoas. Então, quer dizer, todos nós somos sacerdotes, né? Todos nós, não sacerdote no sentido de Cristo Jesus, né? Que era o sacerdote sacerdotal, mas que a gente Lutero sempre diz, pequenos cristos. A gente leva a palavra de Deus ao coração das pessoas, a gente leva a palavra de Deus para que outras e outras pessoas possam conhecer mais do amor de Cristo Jesus. Então, várias foram essas consequências que aconteceram na Reforma Protestante que realmente mostraram um mundo diferente para as pessoas, realmente abriu portas que antes estavam fechadas, e as pessoas se voltaram de novo à palavra de Deus. Esse é o foco principal, meus queridos, voltar à palavra de Deus e lá encontrar um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus que nos abraça, um Deus que nos une de novo uns para com os outros. E nós vamos ficando por aqui. Esse foi o episódio então de algumas das consequências da Reforma Protestante. Se você está gostando desses vídeos aí, deixa o seu like para nós aí, ou compartilhe esses vídeos para mais e mais pessoas, e não percam o próximo episódio da semana que vem, meus queridos, que vamos falar sobre o surgimento de novas igrejas. E nós teremos um convidado especial. Na nossa comunidade nós temos um dos pastores aqui, pós-doutor, né, em História, o Sérgio, né, o pastor Sérgio vai estar conosco na semana que vem, compartilhando um pouquinho sobre o surgimento dessas novas igrejas, quais foram, né, o que transformou e o que isso também é de relevante para nós aqui no século XVI, um tempo de mudanças. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!